vim para adorar-te. Bom dia, irmãos. Saudamos a todos na maravilhosa bênção do Senhor Jesus, que nos sustentado na nossa caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós hoje estamos reiniciando os nossos trabalhos, nosso estudo. É um momento muito oportuno para que possamos estar falando. Até, na verdade, fazendo uma reflexão, como é a vida. A vida, nós passamos no final do ano, principalmente os últimos dias de dezembro, passamos muito acelerados, né? Todo mundo pensando o que vai acontecer, preparando para a festa muito cheia de dificuldades para uns, de boas lembranças para outros, más lembranças para outros. É uma situação muito séria. Mas, na verdade, a gente vai chegar à conclusão que se repete todo ano. Se nós fizermos uma retrospectiva das nossas vidas, nós vamos ver que isso vem nos acompanhando há muito tempo. Somos assim. Aí a gente, quando começa o novo ano, princípio, que está acontecendo conosco hoje, nós começamos a fazer uma reflexão e chegar à seguinte conclusão: é sempre a mesma coisa. Depois daqueles últimos dias de tormentos, começam os dias
degradar, você começa a reencontrar com as suas dificuldades, que às vezes você já acostumou com elas. Novas dificuldades aparecerão. Então nós estamos sempre num processo de transformação. Mas chegamos à conclusão que continua como antes no quartel da Abrantes, como dizia. Nada. Então, meus irmãos, é hora de pararmos e fazer uma análise da nossa vida, como tem sido a nossa vida. Mas, se nós voltarmos às Escrituras, nós adquirirmos o hábito de recorrermos às Escrituras para nos conduzir nessa vida, nós vamos deparar com umas coisas muito interessantes. Nós vamos chegar à conclusão que o mundo não tem saída. O mundo não tem saída. Se nós pensarmos, por exemplo, quem é mais velho, no meu caso, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele emancipou-se politicamente há 200 anos, 200 e poucos anos atrás. Foi no século XIX, mais precisamente por volta de 1808, quando veio o Dom João VI para o Brasil, foi aquela transformação do Brasil. Qual a conclusão que nós chegamos? Nós vamos chegar à conclusão que o mundo não muda nada. Mesma coisa. Quando vem o período da Segunda Guerra, nós vamos deparar com a Revolução Industrial. Naquela época, principalmente na década de 50, nós vivíamos totalmente sem conforto. Ninguém tinha conforto, uma vida de... Mas também nós não conhecíamos conforto, então pouco alterado. Né? Ninguém tinha conforto. Às vezes eu fico vendo o seguinte, eu fico reparando que umas casas aqui na cidade, normalmente as casas mais antigas, que moravam aquelas pessoas que nós julgávamos importantes, pessoas fundamentais. Nós entramos na casa deles hoje, eu morava mal assim, uma casa ruim, muito esquisita. Então nós chegamos à conclusão que hoje nós temos uma condição, um conforto muito maior que muito rico lá atrás. Isso chama-se evolução tecnológica. Aí a gente pensa, mas então a tecnologia tem sido muito importante na vida. Tem dúvida. Mas ela tem, a cada dia, nos levando a uma situação complicada também. Para não estendermos muito, para não complicar muito o assunto, nós chegamos à conclusão seguinte: a Revolução Industrial trouxe muito conforto para nós, muito. Mas nós temos deparado com uma situação de meio ambiente terrível. Por quê? Os rios mortos, condições ecológicas muito difíceis. Chegamos à conclusão que o mundo não tem saído, até os próprios produtos que nos dão conforto estão nos sufocando. Impressionante a coisa. Então, se nós olharmos isso aí, nós vamos chegar à seguinte conclusão: nada novo debaixo do céu. Tudo a mesma coisa. Impressionante. Então, nós vamos fazer uma análise e ver o seguinte, vem isso, não resolve o problema. Vem isso, não resolve. Aqui não resolve. Nada resolve o problema. Está vendo? Sempre uma situação cada vez mais difícil.
Então, se nós repararmos os ensinamentos bíblicos, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que não existe melhor caminho do que caminharmos segundo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Cristo. Aí nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 10, onde fala sobre os estímulos que nós temos para conhecer os ensinamentos bíblicos, ensinamento do Evangelho. É importante conhecermos o Antigo Testamento em termos de história, de onde está vindo isso, mas com o advento da vinda de Jesus, nós vamos seguir os ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus nós vamos aprender através da Bíblia, do Evangelho. Não tenha dúvida que tudo que está na Bíblia é uma síntese, é muito pouco que está na Bíblia. Na Bíblia é difícil, o que você vê na Bíblia é uma síntese. É muito pouco. Então você tem que ler, buscar, compreender, buscar profundos ensinamentos, você entender a situação do mundo. E às vezes nós chegamos, optamos pelo cigarro, só de Jesus, está pronto. E não é assim. Porque o que Jesus prega, o que o Evangelho ensina, é da necessidade que temos de mudança de vida. Mas não é mudança exterior de vida. Não é vestir diferente. Não é de comer isso ou deixar de comer aquilo. Não é isso, não é aquilo. Não é congregar, não é deixar de congregar. Nada disso. Transformação de vida. Por que nós vamos chegar a essa conclusão? Porque nós temos, isso é só através do estudo. Tem que estudar isso aí. Aquele que não tem oportunidade de estudar, tem que estar reunindo para que estar discutindo, conversando no assunto para ir adquirindo conhecimento. Mas, voltando ao livro de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 26, fala começa no verso 24, mas o verso 24 é muito genérico. Está falando sobre os estímulos, o que nos estimula a buscar o ensinamento do Evangelho. Nós precisamos de entender isso, porque não tem caminho que nos leva a bom termo, diferente do Evangelho. Aí diz assim, verso 26 diz assim, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que está dizendo aqui? Está dizendo que aquele problema que nós passamos na véspera do final do ano, aquela dificuldade, aquela opressão, ou mesmo aquele entusiasmo, de onde está vindo esse entusiasmo? O que está me fazendo tão entusiasta nesse momento? O que está me trazendo tanta esperança, quanta alegria? Ou o que está me causando tanta tristeza, tanto medo, tanta preocupação? Porque no íntimo nós, às vezes sem manifestar, parece que nós estamos vivendo os últimos dias. E no dia 31 de dezembro, acabou o mundo. Mas aí, por isso que ele diz, portanto, não
temais aquela situação, nem alegrais nela. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Tudo vai ser revelado na sua intimidade. Nós vamos receber a revelação de que é um mundo. Todo mundo recebe. Nem oculto que não venha a ser conhecido. Nem que não vai ficar nada oculto. Só que é o seguinte, o Espírito vai falar com cada um as suas particularidades. Vai falar, ele vai falar comigo assim, ó, Totó, você é um sujeito arrogante, você é um sujeito egoísta, prepotente. Ele fala. Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Você sabe o que está acontecendo aí, esse medo seu? Sabe por quê? De onde vem esse medo? Esse medo vem porque você não respeita os outros. Você não respeita o sentimento dos outros. Você pisoteia aquilo que você pode pisotear. É isso que o Espírito fala isso com a gente. Agora, só que quando ele fala isso comigo, eu não comento isso com ninguém. Mas quando ele diz, mas de vez em quando eu penso, Deus falou que eu sou um sujeito especial. Aí eu falo com todo mundo, Deus falou que eu sou especial. Está vendo como é que nós precisamos de transformação de vida? Aí o verso 27 faz assim, o que vos digo é escuro. As escuras, está dizendo particularmente com você, viu, Totó? Dizei-o a plena luz, reconheça isso, que você é assim. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, reconheça isso. Reconheça isso, Totó. Que os seus problemas estão nisso aí. 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tenha medo daquele que pode te matar. Ele pode te matar, mas não pode matar a sua alma. Ele pode matar a sua alma só Deus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É o problema que nos mata, é que nos enche de ódio dos outros, de dificuldade e diferença com os outros. Aí ele vai dialogando e diz assim, não se vendem dois pardais por um aço? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ele está nos estimulando a ler, a aprender o Evangelho, porque ele diz assim, não se vendem dois pardais, e que pardal não há nada. Ele é tão sem valor, que você compra dois por um aço. É a mesma coisa que estivesse comprando dois objetos, 1 centavo. Mas, com toda a insignificância dos pardais, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Com toda a insignificância dos pardais, ele não cai sem consentimento do Pai Celeste. Aí diz o seguinte, Jesus
está nos estimulando aqui a conhecer o Evangelho, a viver o Evangelho. Aí ele diz assim no verso 30, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Está vendo como que Deus cuida de todos nós? Sabe quantos cabelos nós temos na cabeça? Não demais, pois, bem mais valei vós do que muitos pagais. Deus valoriza o ser humano, Ele nos deu condição de pensar, de raciocinar, de nos compreender, de reconhecer as nossas dificuldades, o que nós somos, por que nós somos, qual a nossa mágoa, por quê? Aí diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ela está dizendo o seguinte, olha, está vendo essa situação toda? Vem viver comigo. Vem caminhar comigo. Nós vamos ver para frente muita dificuldade ainda, mas vem viver comigo. Abandone-se a si mesmo. Não é abandonar no sentido literal da palavra, mas é abandonar, sentir as suas dificuldades na caminhada aqui na terra. O porquê, mas o porquê que eu sou assim? Eu sou assim, que eu nasci num mundo amaldiçoado. É por isso que eu careço, e todos carecem de salvação em Cristo Jesus. Todos. Por quê? Existem muitas dificuldades na caminhada da vida. Aqui ele agora vai falar das dificuldades. E a dificuldade não é só sua, não é só minha, não. A dificuldade é de todos. Aí ele diz assim, as dificuldades, ele começa a falar assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus dizia que ele não veio trazer a paz, liberou geral. Não, ele veio trazer espada, ele veio fazer separação entre aqueles que querem mudança de vida e os que não querem. Mas nós não podemos mudar de vida segundo a denominação que eu frequento, ou religião que eu frequento, ou filosofia que eu frequento, ou grupo que eu frequento, ou família que eu pertenço, mas entre os salvos, aqueles que querem salvação, e aqueles que não importam com a salvação, querem viver o mundo aqui e agora. Por isso que diz, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Eu, quando eu vi isso aí, no meu princípio de conversão, eu falei, olha, mas é verdade, é difícil uma nora combinar com a sogra. Oh, mentira, não está dizendo nada disso. Está dizendo que vai trazer uma divisão, que muitas vezes o pai desliga do filho por causa dele, Jesus, por causa da salvação, a filha desliga da mãe, a nora da sogra, questão de entendimento, é por questão de entendimento. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa, porque começa na nossa casa. A primeira pessoa, por exemplo, aqueles que são casados, a primeira dificuldade que ele começa a ter é no cônjuge, mas a divisão. Aí um filho acompanha para lá, outro filho acompanha para lá, e vira aquela bagunça. Assim
Assim, 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nós já saímos divididos dentro da nossa casa, cada um tem um entendimento, cada um tem seus problemas, cada um tem seus estímulos. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, que a sua mãe tem uma importância muito maior do que a sua mudança de vida. Se você mesmo com seus defeitos, você prefere ficar com seus defeitos para agradar seu pai ou sua mãe, não quer mudança. Ou quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Porque nós temos que entender isso. Nós estamos nesse mundo, nós nascemos nesse mundo. Nós não somos dono de ninguém. Ninguém é dono de mulher, mulher não é dono de marido, não é dono de pai, não é dono de mãe, mãe não é dona de filho, pai não é dono de filho. Não é dono, não. Então, quem tem essa idolatria por pai, por mãe, por filho, por irmão, por mulher, por marido, é idólatra. Nós temos que desgarrar disso. Porque nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos. Nós não estamos agarrados, nós não somos siameses, não. Nós somos desgarrados. Cada um de nós somos nós, em particular. A própria Bíblia diz que meu pai não vai pagar pelos meus erros. E eu não vou pagar pelos erros do meu pai. E assim por diante. Então nós temos que entender isso. O Evangelho, ele nos estima a essa situação. E o 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora não pensa ser que a sua cruz, você pegar uma cruz e pôr no peito, dentro de casa, não é nada disso não. Quem é cruz? Cruz é instrumento de tortura. Por isso que aqueles que são crucificados, o que está acontecendo ali? Estão sendo torturados até a morte. Eles não matam o sujeito e penduram ele lá, não. Ele pendura ele na vida para ele sofrer até morrer. Aqui a cruz tem misticismo nenhum, não. Pontar a cruz não é tornar, não. Cruz é instrumento de tortura. E qual o instrumento que me tortura? É as minhas arrogâncias, a minha prepotência, meu senhor de si, é minha justiça própria, é tudo que é ruim, que me incomoda, que eu sei que me incomoda, mas... Então essa que é a cruz. Então ele diz assim, e quem não toma a sua cruz, o problema que você tem, o problema que nos incomoda e vem após mim, não é digno de mim. Se nós não pegarmos esse nosso problema, que nos dá aquela pressão que nós passamos no final do ano, ou mesmo as nossas euforias de final de ano, nós não pegar isso tudo e for atrás de Jesus, para nos libertar disso, não são dignos deles. Entendeu? Quem acha a sua vida, perderá. Quem acha que está vivendo uma vida espetacular, vai perdê-la. Está cheia de tudo no momento, vai perder. E quem todavia perde a vida por minha causa, aquele que abandona tudo e vai seguir Jesus, achará, vai achar uma vida diferente, uma vida boa, uma vida melhor. Então nós falamos de estímulo. Nós tem coisas que nos estimulam. Nós falamos das dificuldades que nós encontramos para entender esses estímulos.
Agora nós vamos falar das recompensas, que está no verso 40, até o verso 42. Até 42. 42. Aí, quais as recompensas? Quais as recompensas de procurar fazer uma análise de nós mesmos? Vou fazer uma análise com como é que fala? Psicólogo, não, com você mesmo. Ele começa com o psicanalista, com o psicólogo. Vai falar com ele. Primeiro você vai falar mentira com ele. Você vai falar com ele aquilo que você acha que você pode falar. Você não vai falar, você não vai falar que você é arrogante, que você é prepotente, que você é ganancioso, que você é mal educado, que você é isso, que você é aquilo. Você não vai falar com ele. Eu sou nascido assim, porque eu sou nascido assim, porque eu sou filho assim, aí eu falo, não, você tem que abandonar isso, então, você tem que fazer isso, tem que fazer um curso assim, um curso assim assado, tá lá, você vai pertencer ao meu grupo aqui, eu vou te dar um sistema. É isso que eu falo. 2 mentirosos. Aí, mas tem recompensa quando nós realmente entendemos os ensinamentos do Evangelho. E vem a recompensa dizendo no verso 40, diz assim: quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Está dizendo assim, que essa transformação vai nos fazendo, vai nos aproximando dele. Quando nós começamos a receber recompensa, diz assim, quem vos recebe, recebe a Jesus. E quem me recebe, quem recebe Jesus, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Olha a transformação de vida. Isso chama salvação. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Você recebe profeta, você vai receber um galardão de quem está precisando também. Profeta não transforma ninguém, não. Eu vou receber galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Receberá a mesma coisa que o justo recebe. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser esse o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Tem vantagem. Tem vantagem. Se você ouvir um bom profeta, você vai aprender alguma coisa boa, você vai aprender alguma coisa. Quando você dispõe a saciar a sede ou a fome de alguém, você também vai certamente receber na mesma medida. Essas são as recompensas da vida. Por isso que a Bíblia diz que nós ceifamos aquilo que semeamos, ou colhemos aquilo que plantamos. Se plantamos vento, colhemos tempestade. Se plantamos rosas, vamos colher rosas. Se plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Então nós falamos de estímulo, é importante sermos estimulados, tem que buscar esse estímulo. Falamos que nós vamos encontrar dificuldades a partir do nosso meio, nossa
mas que vamos ter recompensa. Uma coisa ou outra, se for uma boa pessoa, eu vou receber uma boa recompensa. Mas no Mateus ainda, no capítulo 16, vai falar a respeito de decisão na vida. Decisão na vida. Qual que é a decisão? A decisão da sua vida está boa, está tranquila. Você com seus defeitos, suas qualidades, como é que você está? Está vivendo bem? Está tudo tranquilo? Continua. Continua vivendo. Mas se você reconhece que tem dificuldades, toma uma decisão. E diz assim, verso 24. Então, disse Jesus, exatamente as pessoas que já viram, já do estímulo, das dificuldades, da recompensa. 3 situações diferentes. Toma uma decisão. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Se negue, reconheça que não somos nada, não temos caminho de nada, somos Zé Ninguém. Mas reconheça isso. Pegue as suas dificuldades, aqui de estar te travando, está te escorrastando, está te escravizando. Pegue a sua cruz e siga. Siga. E em verdade, vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ver o Filho do Homem no seu reino. Pois é, esse verso 24 é muito claro. Diz, ó, então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus só disse isso para quem já tomou uma decisão, já entendeu que o mundo é difícil, que dependemos de Jesus. Se alguém quer, se quiser, ninguém é obrigado a vir após mim, a si mesmo se negue, reconheça seus defeitos, sua pequenez, tome sua cruz, tome suas dificuldades, toma aquilo que te castiga e siga. Aí o verso 28, aí tem essa palavra aí, ó, desse ó. Em verdade, eu digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui tem uma confusão linguística, porque fala assim, passarão pela morte. Pode entender assim, de maneira nenhuma passarão pela morte. Mas tem algumas edições bíblicas que falam provarão a morte. Então nós temos que pensar o seguinte, para não fazer confusão. Passarão é morrer. Passarão pela morte. Em outras versões diz provarão a morte, sem ter o gosto da morte. O que quer dizer aqui? Aqui nós podemos ter várias interpretações, todas elas várias. Pode dizer o seguinte, que Jesus disse que
Em verdade, eu digo que alguns há, dos que aqui se encontram, daquele grupo que está ali, daqueles discípulos, que de maneira nenhuma passarão ou provarão a morte, até que veio o Filho do Homem no seu reino. Pode ser o seguinte, pode entender o seguinte, que aqueles que estavam ali não passariam pela morte, porque eles veriam Jesus ser preso, crucificado, morto, sepultado, ressurreto, subindo ao céu. Essa é uma interpretação. E a outra interpretação também diz o seguinte, em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma provarão a morte, até que veja o Filho do Homem no seu reino. Esse Filho no seu reino também pode ser que é o seguinte, é uma interpretação, pelo menos para mim é pessoal. Pode ser que antes de eu morrer, no finalíssimo minuto, instante da minha vida, encontrarei com Jesus. Deus aparecerá para mim. Sempre, cada um interpreta. Desde que a interpretação tenha lógica. Um ou outro. Todas as duas é encontrar com Jesus. Então nós temos que entender que a caminhada é essa. Caminhar segundo o ensinamento do Evangelho. E eu repito mais uma vez, onde está o ensinamento base do Evangelho? Sermão do Monte, capítulo 5, 6 de Mateus. Leia aquilo ali, entenda aquilo ali, procure seguir aquilo ali, que certamente a caminhada será bem mais amena. Amém? Fica essa palavra para a nossa reflexão, para o nosso encaramento do ano de 2024, sem nenhum medo, na tranquilidade. Lembrando aqui que o próprio Evangelho de Mateus diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhum deles, assim como os pardais, cairão sem o consentimento de Deus. Se Deus consentiu, está na graça. Amém?